Graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma escola bíblica para a nossa vida, para crescermos em conhecimento do nosso grande Deus, da palavra dele no nosso viver. E a gente tem falado sobre dons espirituais. O Mateus já ministrou para vocês uma introdução, falou para vocês do poder que é os dons espirituais para a vida da igreja. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns mitos que existem sobre os dons espirituais. Certo? Errado, né? Que muitas vezes nós achamos que é correto, que não é o que a palavra de Deus diz ao nosso coração acerca dos dons espirituais. E a gente tem usado como texto base 1 Coríntios capítulo 12, né? E hoje especificamente nós vamos falar um pouquinho lá do versículo 7 até o versículo 11. Posso ler com vocês? Diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles as distribui individualmente a cada um como quer. Olha o que a palavra de Deus diz pra gente acerca dos dons espirituais. Tem uma frase que diz assim: coisas maravilhosas na Bíblia nós temos, cujo acréscimo nós mesmos fizemos. O que quer dizer isso? Muitas vezes nós acrescentamos algumas coisas de acordo com a nossa vontade, ou que a gente ouviu falar, como se estivesse lá na Bíblia. Há tantos mitos, gente, e equívocos que a gente muitas vezes acredita que vocês não sabem noção. Então a gente precisa, para poder viver longe desses mitos, desses equívocos, nos atentar ao quê? Ao estudo da palavra de Deus, do querer de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre o nome dons espirituais. De onde surgiu o nome dons espirituais? Né? Como que a gente chegou? Qual que é a sua origem? Qual que é o seu significado? Como que a Bíblia chama? A Bíblia no Novo Testamento usa para explicar sobre os dons espirituais 4 palavrinhas gregas, para que a gente possa entender 4 delas para se referir aos dons espirituais. A primeira palavra que a gente vai falar aqui hoje é charisma, né? Esse termo muito familiar que é usado pelo apóstolo Paulo, né? A forma plural, charismata, né? Que tem a origem do termo carismático para a gente. Ou seja, então os dons espirituais não é algo individualista, certo? Então vamos nos atentar para isso. Então, charisma se refere à obra da graça de Deus em nós, né? A obra da graça que Deus concedeu para as nossas vidas, para a vida da sua igreja. O outro nome é pneumático. O que significa pneumático? Por que o apóstolo Paulo usou essa palavra? Para enfatizar para a gente habilidades na nossa vida que são produto da capacitação graciosa de Deus ao nosso coração, para que a gente possa realizar a obra dele. A outra palavrinha muito conhecida por nós é diaconia, né? Se charismata vem da origem dos dons espirituais, aponta para a origem, diaconia é traduzida para o nosso coração como ministérios, aponta para a gente o propósito do porquê que eu e você temos dons. Né, o propósito de Deus ao dar dons à nossa vida, né, que são planejados, os dons são planejados para que a gente possa servir e ajudar uns aos outros. Ou seja, o dom não é algo para manifestar glória para mim mesmo. O dom é algo para ajudar e servir a vida do outro. A outra palavra é enérgima, né? Enérgima, você encontra ela lá em 1 Coríntios 12, 6, né? Traduzido como realizações, como
atuação, a realização, a atuação do Espírito Santo na nossa vida, né? No nosso coração. É o efeito, né? É o fruto, é o produto do poder divino do Senhor sobre a nossa vida, né? E lá em 1 Coríntios 12:6, como eu disse para vocês, diz assim: há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então é a fonte da multiplicação dos nossos dons, a fonte de nós termos dons na nossa vida, um único e mesmo Espírito, né, sobre a nossa vida, que distribui segundo a sua vontade, boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Se o Espírito Santo, né, é soberano para conceder dons, ele também é soberano para retê-los, tá? A gente precisa ter isso no nosso coração. Se tudo depende do que Deus deseja para o momento da sua igreja, para nós termos determinados dons, certo? Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Quando a gente reúne todas essas palavras, descobrimos todos os dons espirituais, que são atos de serviço, ou seja, são produzidos pelo Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, para que a sua igreja o sirva, para que a sua igreja seja capacitada por Ele para abençoar a vida de outras pessoas, para servir o corpo de Cristo, né? Para comunicar o conhecimento, o poder e o amor de Jesus para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Então vamos lá aos mitos e equívocos que nós muitas vezes temos. Primeiro mito: somente pastores ordenados ou pessoas super santas têm dons espirituais milagrosos, certo? Errado. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 12:7 diz que Deus deu a cada um, homens e mulheres, jovens e velhos, a manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo são os dons dele sobre a nossa vida. Então ele deu a todos, não é somente a alguns. Então os dons espirituais não é um privilégio exclusivo de um grupo de pessoas, de uma determinada parte da igreja. Não, é para toda ela. Alguns argumentam, mas só os apóstolos realizavam. Não, quando você vai para a palavra de Deus, você vê outros homens e mulheres cristãos comuns exercendo dons espirituais. Por exemplo, os 70 seguidores de Jesus, eles expulsaram demônios. Você vê isso lá em Lucas capítulo 10, né? Dos 109 pessoas no dia do Pentecostes profetizaram. Por exemplo, Estevão, que era um diácono, né, que fazia parte da liderança ali, mas Filipe e Ananias também, que eram cristãos comuns, também profetizaram naquela época. Membros da igreja de Antioquia também profetizaram naquela época, né? Mulheres também profetizaram naquela época. Então, houveram outros, né, que profetizaram, que exerceram dons espirituais. Né? E quando você ler lá em 1 Coríntios 12:7-10, você não vê a Bíblia em momento nenhum, né, sugerindo que existem pessoas específicas para exercer dons. Em momento você não vê isso. De modo semelhante, gente, os dons espirituais não é uma função, não é um ofício exclusivo, é para todos, em nome de Jesus. Mito 2. Quando você se converteu, recebeu todos os dons que terá ao longo da sua vida, certo? Errado. Errado. Cite algum versículo que diz que quando você se converte, você tem todos os dons. De maneira nenhuma. Você vê a palavra de Deus através do apóstolo Paulo falando que você e eu somos instruídos a buscar e a perseguir os dons que desejamos, mas ainda não temos. E é algo que é obrigatório para todo cristão buscar os dons espirituais que Deus tem sobre a sua vida. Né? Não é uma sugestão, é uma obrigação para todo servo de Deus. Lá em 1 Coríntios 14:1 diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. É uma ordem, né, de Deus para a nossa vida. Paulo, lá em 1 Coríntios 12:31, ele também diz: busquem com dedicação os melhores dons. Então, assim, a gente não recebe todos, a gente é levado a buscar.
a buscar os melhores, aquele que Deus quer nos usar, né? É um dever comum de todos nós, tá certo? Terceiro mito: os dons milagrosos foram dados primariamente para validar o ministério dos apóstolos, certo? Errado, negativo. O propósito primário, né? Sim, para validar. O propósito era que homens e mulheres naquela época reconhecessem eles como homens e mulheres de Deus, mas não era exclusivo, né? Os dons espirituais servem para edificar a vida de outras pessoas. Então, por isso que ele é derramado até hoje. É impossível, gente, exercer o dom espiritual fielmente se a gente não olhar para o contexto do que Deus quer, né? Do que Deus quer realizar, né? Deus quer, através dos dons, facilitar o amadurecimento da sua igreja, preparar a gente para servir, para edificar a vida de outras pessoas. Ou seja, todas as vezes que você busca pelos dons espirituais e que você exerce os dons espirituais na sua vida, você é abençoado por Deus. Porque é a manifestação do Espírito dele sobre a sua vida, da presença dele sobre o seu coração, né? Então, o argumento é que todos os dons do Espírito Santo, seja de língua, de ensino, de profecia, de misericórdia, de cura, de socorro, todos eles é dado para edificação, para o desenvolvimento, para o encorajamento, para a instrução, para a consolação e para a santificação do corpo de Cristo Jesus. Mito 4. Buscar dons espirituais significa que você provavelmente não crê na soberania de Deus, certo? Errado. Algumas pessoas dizem assim: não, Deus é soberano, Ele sabe o que Ele quer para mim. E se eu buscar, é como se eu não estivesse acreditando que Ele tem o melhor para mim. Negativo. O apóstolo Paulo, em todo o tempo na palavra, o próprio Jesus disse que nós precisamos buscar incansavelmente pela vontade do Senhor sobre a nossa vida. A soberania de Deus não elimina o nosso dever de buscá-lo, de colocar a nossa vida em dependência dele, porque buscar é depender dele, é saber que ele tem o melhor para o nosso coração. Paulo não disse que o Espírito Santo decide quem vai receber o dom. Não, ele fala que nós precisamos buscar o dom. É lógico que a busca tem que ser de acordo não com a nossa vontade, mas com a vontade de Deus. Mas quando a gente busca, quando a gente para buscar, para se dedicar a essa busca do dom que Deus quer para a vida da gente, Deus vai realizar e mostrar a vontade plena dele para as nossas vidas. Porque lá em Efésios 1:11 diz que ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Mas isso não elimina e não diminui a nossa responsabilidade humana de obedecer aos mandamentos da Escritura Sagrada, de buscar ao Senhor, certo? Mito 5. Se as pessoas não utilizam os dons espirituais de forma adequada, devem deixar de usá-los, certo? Errado. A palavra de Deus diz: se você não busca de maneira adequada, não deixe de usar, mas comece a buscar com dedicação os dons espirituais. Não é você parar, mas é você mudar a sua atitude de coração, certo? Uma igreja inflamada por carisma. Sabe o que Paulo ordenou às pessoas? Que buscassem fervorosamente mais. Fervorosamente mais. Porque quanto mais nós buscarmos, mais nós nos adequaremos à vontade de Deus. Então não é parar de buscar, é continuar a buscar. O uso, por exemplo, a solução para o uso indevido dos dons espirituais não é a proibição, não é deixar de fazê-lo, mas é a correção para que seja a bênção para a vida de todos à nossa volta. O apóstolo Paulo simplesmente ele diz assim: façam de maneira certa, não façam menos, façam melhor. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Não façam menos, façam melhor. O problema não está nos dons espirituais, o problema está em como nós exercemos. O problema muitas vezes está na nossa imaturidade, na nossa não espiritualidade.
Então, o que a gente precisa fazer? Deixar de usar os dons? Não, buscar maturidade. Buscar uma vida no altar de Deus para que eles sejam exercidas da maneira correta. Não é o desuso, né? Mas é o uso de forma adequada, certo? Como diz lá em 2 Coríntios 4:7, nós precisamos ter cuidado para não desenvolver expectativas irreais, né, em pessoas, dizendo, você tem que parar de usar o dom, porque você não está usando da maneira correta. Não, a gente não tem que olhar para a pessoa é somente um vaso, um instrumento. A gente precisa pedir para que ela se deixe ser moldada pelo oleiro, né, que está com o vaso nas suas mãos, certo? Mito 6. Se alguma vez você usou um dom espiritual, sempre pode usá-lo, certo? Errado. Muitas pessoas acreditam erroneamente que se você profetizou uma vez, vai profetizar à vontade, né? Se você curou alguém, você vai curar a hora que você quiser outra pessoa. Não. Todos os dons são exercidos de acordo com a vontade de Deus, para um propósito específico. Não foi sugerido dons para atingir e atender às nossas necessidades, não. Tem um plano, tem um propósito de Deus. Então, não é usar na hora que a gente quer, da maneira que a gente quer, não. Todos os dons são usados de acordo, são sujeitados à vontade soberana de Deus para a nossa vida. Talvez a melhor resposta para a gente é que alguns dons são usados direto, permanentemente. Ensino, liderança, dons de língua, misericórdia. Mas existem outros, gente, que não são permanentes, não são exercidos à vontade, como de profecia, como de cura, como de milagres. Existe um propósito específico, tá certo? Mito 7. Os dons espirituais não são necessários agora, porque a gente já tem a Bíblia escrita já toda. Antes era necessário porque a Bíblia ainda não estava escrita toda, então a gente não tinha acesso. Negativo. A Bíblia não faz essa afirmação. Pode procurar e me mostre se você achar. A Bíblia não faz essa afirmação, né? Se os milagres eram tanto necessários na época que Jesus estava presente aqui, em corpo presente, imagine hoje. Imagine hoje. Imagine agora, na ausência, o quanto mais nós precisamos, certo? Mito 8. Os dons espirituais sempre operam com o mesmo nível de intensidade e precisão. Certo? Errado. Muitas vezes, gente, os dons espirituais variam sim de intensidade, de poder e de precisão. Por quê? Porque é vaso de barro que usa, certo? E cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu jeito. Quando Paulo ele disse isso, ele disse que os dons espirituais, eles seriam administrados na proporção da nossa fé, na proporção da nossa busca. É igual aquele ditado que a gente fala da oração: quanto mais oração, mais poder; quanto menos oração, menos poder. A oração é a mesma, os dons são os mesmos, mas quanto mais você busca, mais intensidade ele tem. Quanto menos você busca, menos intensidade ele tem. Existe sim dons espirituais com graus maiores e graus menores, né? Haverá sim isso sobre a nossa vida, sobre a vivência dos dons espirituais. Olha só o que o autor Sam Storm diz. A eficácia e a precisão dos dons espirituais variam conforme as nossas personalidades, a nossa maturidade espiritual, a nossa habilidade com a palavra de Deus, o grau de intimidade que nós temos com Jesus, além de outros fatores, certo? Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Mas olha qual é a exortação de Paulo. A exortação de Paulo é: não negligencie o dom que Deus te deu. Busque, se dedique, cresça nele. Timóteo é exortado a manter vivo o dom que Deus havia dado para ele. Porque Timóteo estava em pecado? É claro que não. Podia ser por alguma questão de medo, né? Porque era um rapaz jovem, porque já tinha algumas pessoas já falando contra ele por ser jovem, por ser filho da casa naquele lugar, que tem muito disso também. Mas o apóstolo Paulo falou assim: olha, não menospreze, mantenha vivo, busque, sabe? Não se deixe levar
por vozes alheias. Busque, cresça no dom que Deus tem dado à sua vida. O dom é a manifestação do Espírito Santo em você, que você precisa cuidar, você precisa buscar, você precisa crescer nele. Então não faça com que o dom se torne inoperante na sua vida. Busque, se dedique, se debruce em conhecer, em ter mais intimidade com Jesus, para que mais poder possa ser ministrado através do dom que Deus deu sobre a sua vida, certo? Mito 9. As pessoas que têm dons mais impressionantes são mais espirituais. Negativo. A gente coloca alguns dons mais importantes do que outros. Essa não é uma realidade verdadeira. Você não encontra isso na palavra de Deus em momento nenhum. Eu sei que muitas pessoas não olham para alguns dons, por exemplo, dom de misericórdia, dom de exortação, o dom de socorro, porque é algo que está escondidinho, de intercessão, é algo que está escondidinho. Não olha muito. E às vezes não dá a devida importância e trata como se eles fossem inferiores, por exemplo, ao dom de línguas, ao dom de profecia, ao dom de cura. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Todos eles estão na mesma importância. Todos eles. A falta de qualquer um deles sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, faz com que um vazio permaneça ali. Que algo que deveria acontecer para a vida do corpo não está acontecendo, tá certo? E olha o que nós fazemos. Nós colocamos como grau de importância sobre até a pessoa que está exercendo o dom, E a palavra de Deus diz que não é isso que nós precisamos fazer. Lá em 1 Coríntios 4:7 diz assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Porque, por exemplo, tem um dom que todo mundo vê. O que você tem que não tenha recebido? O mesmo dom que você recebeu, o outro também recebeu. E não é seu. E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. O orgulho não é seu. É de Deus. É Ele que nos dá o dom. E por Ele ter nos dado o dom, nós não somos melhores pelo dom que Deus deu para o outro. Porque o dom não é nosso. O dom é de Deus sobre a nossa vida. Certo? Último mito. Eu sei que deve ter outros, Mas nós vamos nos atentar a 10 aqui hoje. Os únicos dons espirituais que Deus dará são aqueles mencionados explicitamente na Bíblia. Certo? Errado. Nós muitas vezes limitamos a ação do Espírito Santo de Deus, dizendo assim, nada que não tiver escrito aqui da mesma forma, do mesmo jeito, não pode acontecer. Pode sim. O que não pode é o que acontecer desmentir o que está na Bíblia. Aí não é de Deus. Porque Deus fala que a Bíblia é a essência, é o ponto central. Nada que acontece hoje pode desmentir o que a Bíblia diz. Porque ela é a verdade, ela é a nossa única regra de fé e prática sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Não importa o que o dom possa ser. É o mesmo Deus quem opera tudo e em todos, certo? Por exemplo, intercessão. Não é um dom que está lá escrito como dom na Bíblia, mas é um dom, certo? E ele não deixa de ser dom. E ele não fere os princípios da palavra de Deus, a essência da palavra de Deus. Expulsar demônios também não é um dom, mas também não fere os princípios da palavra de Deus exercê-lo, certo? Então isso que nós precisamos olhar, tá bom? E se atentar e não viver esse mito. Olha só, deixa eu encerrar para vocês com esse pequeno trecho do autor Sam Storms, que diz assim: se existem outros dons dados por Deus, eles precisam estar em conformidade com os mesmos princípios e regras de prática estabelecidos na Bíblia, por meio dos quais todos os dons são julgados. Então vamos nos atentar a isso? Não vamos viver esses mitos para a nossa vida? E vamos, a partir de agora, se a gente ainda não tem feito, buscar os dons espirituais de Deus para nós, para que a gente possa servir ao outro, porque esse é o propósito dos dons espirituais, que todo cristão, todo filho de Deus precisa ter, buscar e se dedicar no crescimento dele, hoje e sempre, em nome de Jesus.
Posso orar por você? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, Pai. Nessa hora, durante a tarde, durante a noite, na hora que os Teus filhos estiverem ouvindo esse vídeo. Pai, que nós possamos nos atentar em buscar a Tua palavra, em buscar o Teu querer, em buscar os dons do Espírito Santo sobre a nossa vida, essa manifestação poderosa da ação do Senhor para servir o Teu corpo, ó Pai. Para servir a Tua igreja, para fazer com que nós cresçamos em intimidade e maturidade diante do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a viver a Tua verdade e a conhecer-te a Ti cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí abaixo no canal da igreja, curta esse vídeo, certo? E mande para as outras pessoas para aprenderem mais em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.